Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Relatos do Desconhecido. Já parou para pensar que aquilo que parecia normal na nossa infância pode não ter sido tão inofensivo assim? Às vezes, a falta de maturidade nos impede de perceber a gravidade de certas situações. E só com o tempo é que a gente se dá conta do quão assustadoras ou estranhas elas foram. Por isso, nesse vídeo, decidimos compartilhar algumas histórias incríveis de pessoas que passaram por situações assim e que só perceberam o quanto foi assustador quando cresceram. Prepara-se para uma viagem no tempo e descubra como algumas experiências de infância podem moldar a nossa perspectiva sobre a vida. Então, pegue a pipoca e fique conosco para ouvir essas histórias fascinantes. O terror começa aqui e nunca termina. Eu morava em uma parte de Dublin perto de alguns apartamentos ou prédios de apartamentos famosos. Mas da rua em que cresci, não conseguíamos ver o fundo dos apartamentos. Havia um muro alto no caminho. Um dia estávamos brincando na rua quando vimos um homem no alto do prédio. Ele ficou parado ali por um tempo. Então, enquanto observávamos, ele pulou. Por causa da parede, não vimos ele bater no chão. E de fato, nunca nos ocorreu que ele caiu no chão. Éramos tão jovens que o suicídio não era um conceito para nós. Em vez disso, presumimos que deveria haver algo como um castelo inflável gigante ou trampolim do outro lado da parede, para o qual o homem pulou. E ele estava parado ali porque estava com medo da altura, mas acabou pulando. Durante anos nos referimos ao homem da história como o homem do trampolim. Só quando ficamos mais velhos é que percebemos que tínhamos visto alguém pular para a morte. Aproximadamente uma semana antes do meu 10º aniversário, fui à loja da esquina com uma nota de $5 e comprei um frasco de molho para minha mãe. No caminho de volta para casa, um homem que nunca tinha visto antes me seguiu e começou a falar. Oi, ele disse animado. Meu nome é Dr. Ramsey. Eu sou pediatra. Você sabe o que é um pediatra? Caminhei em silêncio, sem responder e esperando fervorosamente que ele entendesse como um sinal de que ele deveria me deixar em paz. No entanto, sutilezas não eram o seu forte, pois ele continuava a tagarelar. Seus pais estão procurando um pediatra para você? Claro, você já é quase uma garota grande, logo precisará de outro tipo de médico, não é mesmo? Tudo bem. Eles ainda podem levá-la para mim. Até lá. Qual é o seu nome? Você tem um cabelo lindo. Eu estava indo comprar alguns pirulitos para o meu pote de doces no escritório. Você gosta de pirulitos? Felizmente, estávamos nos aproximando da minha casa, então corri para frente, subi as escadas dos fundos e entrei pela porta da cozinha. Na época, eu não sabia, mas esse foi o começo de um teste muito longo e assustador. Não demorou muito depois que o Dr. Ramsey começou a aparecer. No começo, ele parecia bastante benigno, pelo menos para uma criança. Ele vinha quase todos os dias, sorrindo e acenando. Eu contei para a minha mãe, que disse que talvez ele estivesse a caminho do trabalho. Mas então as ligações telefônicas começaram. Meu pai me chamou para a sala de estar e me sentou. Ele me perguntou sobre o dia em que o Dr. Ramsey me seguiu para casa e se eu falei com ele. Ele disse que não estava com raiva, mas que eu precisava dizer a verdade. Eu disse que sabia e ele me perguntou se eu tinha certeza eu poderia estar esquecendo alguma coisa. Eu disse que não sabia. Essa não era a única coisa que o Dr. Ramsey sabia. Ele também sabia o nome da minha irmã. Logo, nem eu nem minha irmã éramos autorizados a atender o telefone. Ele ligava várias vezes ao dia. No começo, nenhum de nós sabia o que ele estava dizendo. Então, uma noite, um dos meus irmãos nos contou que ele estava dizendo aos meus pais que ia me machucar. E depois minha irmã. As coisas ficaram complicadas depois disso. Meu pai tinha chamado a polícia, mas como isso foi antes das leis anti-assédio existirem, não havia muito que eles pudessem fazer. Eles disseram aos meus pais para ligar se ele tentasse alguma coisa. Então meu pai ligou para um amigo dele do passado que acabou sendo um policial. Durante o próximo mês, o amigo do meu pai me acompanhou até a escola e de volta. De repente, a vida como eu conhecia parou. Eu não podia andar sozinho para a escola, não podia brincar lá fora, não podia ir à Super América. Algo como uma loja de conveniência para aqueles que não sabem. Quando me foi negado completamente, as coisas se intensificaram. Foi nesse momento que ele também começou a ameaçar minha irmã.
Então, uma tarde, minha irmã, 2 dos meus irmãos, minha mãe e eu estávamos na cozinha. Um dos meus irmãos viu alguém na garagem, eles também o viram. O Dr. Ramsey saiu correndo da garagem, meus irmãos o perseguindo. Eles correram até o Cherokee Park, onde o perderam entre as árvores. Meus pais ligaram para a polícia novamente, mas não saiu nada. A única informação que tinham era uma descrição e um nome que provavelmente era falso. Algumas semanas depois, acordamos e encontramos nosso cachorro enforcado na varanda lateral. Era uma bela pastora alemã de sela, nascida no mesmo dia que eu. Todos nós estávamos arrasados. A polícia disse que não havia evidências de que fosse ele e classificou como um acidente, mas nenhum de nós acreditou nisso. Enquanto isso, suas ligações telefônicas se tornaram mais informativas. Ele falava sobre quem estava em casa e quem não estava. Se meu irmão dissesse que meu pai estava em casa, ele diria quem estava realmente em casa. Ele também falava sobre a casa em si, sobre a janela da cozinha que podia ser aberta facilmente com uma faca do lado de fora, mesmo quando trancada, e sobre as portas francesas que conectavam a sala de estar ao alpendre lateral, e como a fechadura pode ser aberta do lado de fora se movida corretamente. Naquela noite, meu pai colocou alguns pregos na parte inferior das portas francesas, até que pudesse encomendar uma nova fechadura. Meus pais tiveram que ir a um evento da empresa por causa do trabalho do meu pai. Meus irmãos mais velhos estavam na pista de patinação do Saints West. Minha irmã estava conversando no telefone com sua melhor amiga. Meu irmãozinho estava dormindo no chão. Eu estava assistindo Devo no Midnight Special com Wolfman Jack. Já era tarde. De repente, a parte superior das portas francesas se abriu para dentro, e nos poucos milissegundos antes dos pregos na parte inferior fazerem com que elas se fechassem, pude ver sua silhueta. Minha irmã bateu o telefone na televisão e subimos correndo as escadas. Cerca de metade do caminho, percebemos que nosso irmãozinho ainda estava dormindo no chão da sala. Silenciosamente descemos as escadas para procurá-lo. Todos entramos no nosso quarto e não acendemos a luz, para que pudéssemos ver o exterior. Olhamos pela janela por um tempo, e quando não o encontramos, rastejamos pelo corredor até o quarto dos nossos irmãos para olhar. Olhamos para baixo e pudemos ver alguém parado na porta dos fundos. Ele bateu com força. "O que você quer?" perguntou minha irmã pela janela. Ele deu um passo para trás e disse: "Esta é a residência Mercy? Tenho uma pizza para entregar. Você pode vir à porta?" Ela zombou dele, declarando que não era estúpida, que podia ver que ele não tinha pizza e que iria chamar a polícia. Ele saiu. Pouco tempo depois, meus irmãos voltaram para casa. Nós contamos a eles o que havia acontecido e eles caminharam pelo quintal procurando por ele. Eles voltaram e as coisas se acalmaram. Já estávamos quase desistindo de chamar a polícia porque nunca ajudava, então voltamos para dentro. Cada um de nós, exceto meu irmão mais novo ainda dormindo, com uma faca da cozinha por precaução. Eventualmente, um dos meus irmãos foi até a cozinha buscar uma tigela de cereal como lanche. Você conhece aquela sensação de que alguém está te observando? Sim, ele sentia muito isso. Ele continuou olhando ao redor da cozinha, através da porta que dava para a sala de jantar, para as janelas. Ele não viu nada, mas ainda podia sentir olhos sobre ele. Então se aproximou da porta para tentar ver melhor. As luzes da cozinha refletiam nas janelas da porta, que tinha 3 fileiras de 3 janelas. Então ele ainda não conseguia ver. Ele deu mais um passo mais perto, depois mais perto novamente, até que ele estava na altura da porta. Então ele colocou as mãos dos 2 lados da cabeça para poder ver. Lá, do outro lado do vidro da janela, estava o Dr. Ramsey, sorrindo para ele. Ele se virou para chamar meus irmãos mais velhos aos gritos, e quando olhou de volta, ele já tinha ido embora. Eles saíram novamente para procurá-lo, mas não o viram. Na noite seguinte, estávamos sentados à mesa jogando 8 malucos, e meu irmão estava inquieto. Minha irmã perguntou o que estava acontecendo e ele disse que sempre sentia que a qualquer momento haveria um bum 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 em uma porta ou janela. Quase imediatamente após ele terminar sua frase, bum bum bum, na janela bem atrás dele. No caos, os 2 mais velhos saíram correndo, mas ele já tinha ido embora. Algumas semanas depois, eu estava na escola e estávamos no pátio durante o recreio. Eu estava balançando de cabeça para baixo quando vi o carro Ford Galaxy azul passando lentamente. Lá estava ele, sorrindo e acenando. Ele chamou meu nome, corri para essa professora e contei a ela. A escola sabia tudo sobre ele, então ela me levou para dentro imediatamente e ligou para minha mãe. No mesmo dia,
A escola ligou para minha mãe pedindo para ela confirmar se meu pai viria me buscar, pois ele havia ligado dizendo que estava a caminho. Mas ele não estava. Não muito tempo depois, acordei uma noite com sede. Desci para a cozinha para beber algo e lá estava meu pai, sentado sozinho no escuro, com uma arma na mesa. Ele estava cansado de esperar que a polícia fizesse algo até que o Dr. Ramsey fizesse alguma coisa. Cansado de aterrorizar seus filhos e cansado de ter medo toda vez que saía para trabalhar, com medo de que algo pudesse acontecer conosco enquanto ele não estava. Sentei com ele por um tempo, observando antes de ser enviado de volta para a cama. Esses eventos e muitos outros ocorreram durante um período de cerca de 18 meses. E então, tão abruptamente quanto começou, acabou. Ele desapareceu de nossas vidas. As ligações telefônicas, os drive-bys com acenos sinistros, tudo. Por muito tempo, durante e depois dos dias do Dr. Ramsey, eu tinha um pesadelo recorrente em que acordava e o encontrava em pé sobre mim enquanto eu dormia. Levou muito tempo para me sentir como uma criança novamente. Anos depois, fiquei sabendo que quando ligava, o Dr. Ramsey dizia aos meus pais que ele iria me matar, e depois faria o mesmo com minha irmã, e que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Não sei o que aconteceu com ele quando desapareceu. Não sei se sofreu um acidente de carro, se foi preso, se está em coma, mas às vezes me pergunto se a espera acabou para o meu pai quando ele estava sentado na cozinha sozinho, na escuridão, com uma arma. Não sei, e não tenho certeza se quero saber. Este incidente inexplicável está gravado em meu cérebro. Eu cresci em Providence, Rhode Island, e todos que moram lá sabem que é muito movimentado e barulhento o dia todo. Os ônibus, tráfego e empresas em todos os lugares. Mas à noite fica muito quieto e às vezes muito estranho. Esta história é sobre um incidente que aconteceu comigo quando eu era apenas um adolescente e consegui meu primeiro emprego no McDonald's. Me dá arrepios toda vez que penso nisso. Eu tinha 15 anos. E acabava de ser contratado no McDonald's, que fica na rua onde moro. Era perfeito porque eu podia ir e voltar do trabalho, sem me preocupar em pegar carona com meus pais. Enquanto trabalhava lá, conheci algumas crianças da minha idade de quem me tornei próximo. Infelizmente, eles não eram os melhores garotos. Eles eram muito rebeldes, faziam palhaçadas no trabalho, desrespeitavam os clientes, típicos punks dos anos 90. Eu lentamente comecei a me tornar como eles. Comecei a desrespeitar meus pais, o que era totalmente contrário do que realmente sou. Mas como eu não tinha muitos amigos, então queria me encaixar, porque meus pais eram muito super protetores comigo. Uma noite, por volta das 10 horas da noite, terminei de assistir o Monday Night Raw e desci para pegar algo para comer. Abri a geladeira e ouvi os passos do meu pai. Ele usava aqueles chinelos que batem alto no chão de ladrilhos. Chris, eu pedi a você o dia todo para levar o lixo para fora. Eles vêm amanhã, então faça isso agora. Agora, normalmente, eu teria tirado da primeira vez que ele me pediu. Mas agora que eu estava ficando mais velho e me tornando um espertinho, não achava que deveria ser mais minha responsabilidade. Eu trabalho agora e vou para a escola, você tira. Eu respondi. Os olhos do meu pai se arregalaram porque eu nunca falei com ele dessa maneira antes. Ele se inclinou e disse baixinho: enquanto você viver aqui, você vai ajudar. Agora leve o lixo para fora ou vá embora. Em vez de simplesmente levar o lixo para fora, me rebelei como o adolescente burro que eu era. Tudo bem, eu vou embora se você vai me expulsar por isso. Não se preocupe em me procurar, cansei de morar nesta casa estúpida. Eu disse enquanto abria a porta e a batia. Caminhei até o McDonald's para ver se algum amigo meu estava lá e não estava. Apenas o cara da manutenção terminando a limpeza. Claro que todas as noites estava chovendo, então eu tive que encontrar um lugar para ficar seco. Havia uma ponte com um viaduto um pouco adiante na rua, então comecei a caminhar em direção à ponte. Nesse ponto estava começando a me arrepender do que fiz e desejando ter apenas tirado o maldito lixo. Finalmente cheguei à ponte e subi a colina até a pequena seção no canto para ficar fora de vista. Lembro-me da escola e que aprendi a vir aqui no caso de um tornado, então eu sabia que estava seguro. Esperei paciente e teimosamente, presumindo que meus pais chamariam a polícia, o que em minha mente me mostraria que eles se importavam. Uma hora se passa, nada. Nenhuma sirene, nenhum carro estava na estrada. Estava ficando muito frio, mas prometi a mim mesmo que não iria desistir. Cruzei os braços sobre as pernas e adormeci. Acordei violentamente com o som de uma buzina sobre o viaduto.
Eu olhei ao redor confuso. Por quanto tempo eu fiquei fora? Olhei para o McDonald's e vi um velho de terno cinza sentado no ponto de ônibus. Era estranho. Ele estava sentado olhando para a frente. Presumi que devia ser umas 5 da manhã, já que ele estava esperando o ônibus. Levantei-me muito chateado porque meus pais nunca tentaram me encontrar e comecei a caminhar até o ponto de ônibus. Agora sou uma pessoa muito extrovertida e confio no meu instinto. Ao me aproximar do velho, não senti nenhuma vibração negativa quando cheguei perto dele. Ele lentamente virou a cabeça e olhou para mim e sorriu. Não um sorriso assustador ou desconfortável, um sorriso genuíno e pacífico. Eu sorri de volta e decidi que, em vez de ir para casa, talvez eu pudesse desabafar com esse cara e obter alguns conselhos. Perguntei se ele se importava se eu me sentasse. Ele sorriu novamente e apontou para o assento. Está tudo bem? Ele disse com preocupação. Sim. Eu acabei de fugir de casa. Meus pais não me respeitam mais, nem tudo quanto eu faço o dia todo, eu disse. Comecei a contar a história para ele e notei com o passar do tempo que ele estava ficando cada vez mais ansioso e seu sorriso começou a se transformar em uma carranca. Ele começou a respirar alto e me cortou a frase morta e disse: Você precisa ir para casa agora. Com uma voz severa, fiquei confuso. Imaginei que talvez o ônibus dele estivesse chegando e ele queria dizer isso antes de sair. Eu olhei para baixo em frustração porque não era isso que eu queria ouvir. De repente senti um aperto forte em meu braço. Ele me agarrou e me olhou firme nos olhos. Seus olhos estavam aterrorizantes neste ponto, injetados e arregalados, e eu estava tremendo de medo. Foi totalmente pego de surpresa devido à sua mudança completa em sua personalidade. Ele estava literalmente tremendo, como se estivesse com medo de alguma coisa. Ele continuou olhando para a rua e depois de volta para os meus olhos. Você precisa ir para casa agora, ele gritou comigo. Nesse ponto, esse cara estava começando a me assustar. Então me levantei e balancei a cabeça e ele soltou meu braço. Nervoso, comecei a caminhar de volta para minha casa. Imaginei que minha mãe já estava fazendo café. Então meu plano de voltar para casa e me esconder no porão não iria acontecer. Só para saber se ela estaria acordada, olhei para o meu relógio. Era 1:30 da manhã. Meu coração parou e minha garganta ficou seca. Eu me virei para ele, mas já tinha ido embora. Agora estou com medo, confuso e precisava chegar em casa. Usei minha chave reserva para entrar em casa. Abri a porta silenciosamente e todos estavam dormindo. Abri lentamente a porta do porão e desci as escadas para a área de armazenamento nos fundos. Enterrei-me debaixo de sacolas de roupas para que não me encontrassem. Achei que poderia dormir um pouco. A imagem daquele cara não parava de aparecer na minha cabeça e eu estava muito assustado. Simplesmente não fazia sentido. Só então ouvi sirenes altas passando, e não apenas uma, várias rajadas de sirenes vindo a cada 10 segundos ou mais. Sorri pensando que ganhei. Meus pais chamaram a polícia para me procurar. Meu plano funcionou, e agora vou deixá-los preocupados até de manhã e se arrependerem de me expulsar. Arrumei uma caminha e me cobri para ficar escondido e adormeci. Acordei ouvindo minha mãe chorando no andar de cima. Olhei para fora da janelinha do porão e vi a luz do dia. Então resolvi subir e pedir desculpas. Abri a porta do porão e entrei na cozinha. Minha mãe estava sentada à mesa da sala de jantar com a cabeça entre os braços. Ela imediatamente olhou para mim e engasgou. Ela se levantou e correu até mim e me abraçou tão forte. Eu pensei que você estava morto. Ela se escondeu em minha jaqueta. Eu lentamente me afastei e olhei para ela confusa. Por que você pensaria isso? Eu perguntei. O que ela disse em seguida enviou calafrios por todo o meu corpo. Ela disse que ontem à noite, por volta de 1:40 da manhã, um motorista bêbado bateu no ponto de ônibus em frente ao McDonald's. Foi completamente destruído. Comecei a respirar fundo e percebi que aquele homem salvou minha vida. Se ele não me dissesse para sair quando o fez, eu estaria sentado lá e teria sido morto. Tantas emoções estavam passando por mim que eu não sabia como lidar com isso. Então apenas abracei minha mãe e imediatamente comecei a chorar. Pedi desculpas e percebi o quanto estava sentindo falta do meu antigo eu. Quase fui morto por minha própria estupidez teimosa. Larguei esses amigos e entrei em uma nova turma na escola. E daquele ponto em diante, sempre que o lixo estava cheio, eu simplesmente o tirava. Não sei quem ou o que estava no ponto de ônibus, mas obrigado por salvar minha vida. Se foi apenas uma coincidência de sorte ou o tipo de coisa certa na hora certa, tanto faz.
Se não fosse por ele me dizendo para ir para casa, eu teria ficado sentado naquele banco pelo resto da eternidade. E assim chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Se você tiver alguma sugestão ou comentário, deixe abaixo na seção de comentários. O mundo é cheio de mistérios e segredos. Então mantenha seus olhos abertos